Oi, pessoal. Boa tarde. E aí, Boa tarde. Boa tarde, professor. como é que vocês estão? Sobreviveram à prova? De certa forma, que sim. De certa forma, né? Hoje vai ser matéria nova, Raul. Nova fase. Entramos em novos tópicos. Vocês têm alguma coisa para discutir, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, algum assunto que vocês gostariam de discutir antes da gente entrar ah, em assuntos novos? Show. Beleza. Então, hoje, a gente vai discutir, a gente entra num assunto novo, a gente vai começar falando do que a gente chama de forças conservativas. Tá? Então, forças conservativas, isso daqui, no fundo, é uma classe especial de forças. Tá? Tem várias forças na natureza que a gente chama de conservativas. Em geral, salvo algumas exceções mais exóticas, são forças que não são dissipativas. Não dissipativas. Ou seja, não são... Atrito, por exemplo, não é uma força conservativa, tá? Atrito, a resistência do ar, etc., não é uma força conservativa. Existem exemplos de forças que não são de atrito e também não são conservativas, mas tem que se esforçar um pouco, tem que ter campo magnético, né? Tem que ter ou seja, a gente vai ver exemplos disso daí, mas, assim, na prática, muitas das forças que vocês lidam no dia a dia, mesmo não só aqui no curso de Física 1, mas mesmo além, são conservativas, né? Tirando as forças tipo de atrito, tá? A gente vai falar nessa aula somente de forças 1D, então a gente vai focar em movimento 1D. Hoje, em 1D. Mas a gente vai, a partir da próxima aula, ver como generalizar isso para 3 dimensões. Dá para fazer um tratamento 100% vetorial de forças conservativas, tá? Então, a primeira ideia que a gente vai tratar, que a principal ideia, na verdade, é que, em geral, a força depende da posição. Depende da posição. Isso daqui, a gente não discutiu muitos exemplos disso até agora. A gente falou em muita força do tipo assim, anormal, sei lá, força da gravidade, né, mg e tal, que não aparecia uma dependência com a posição. Tá? Mas isso foi só por simplicidade. A gente estava aquecendo ali, a gente estava, né, aprendendo como lidar com dinâmica e tal, então a gente supunha que a força não dependia da posição. Mas no mundo real é muito, muito comum a gente ter forças que dependem da posição. Vocês conseguem me dar algum exemplo de forças que dependem da posição da partícula? Alguma sugestão? Elástica, qual que você quer dizer com elástica, Victor? Gravitacional, sim. Elétrica. Victor, com elástica você quer dizer isso, tipo da mola, né? Então, eu vou colocar aqui, boa, elástica. Eu vou colocar a barra, a lei de Hooke, né? Isso, elétrica magnética, perfeito. Perfeito, show, gente. Esses são os exemplos mesmo, né? Então,
E são exemplos todos de funções que dependem da posição. Você está aqui, tem uma força, você andou para cá, tem outra força. Tá? E esse daqui é o caso, no fundo, mais importante em geral. Né? São forças que dependem de onde você está no espaço. Tá? Então, tudo bem. Então, uma força F de x... Vamos lá, definição. Né? Para ser meio matemático aqui. Definição. Uma força F de x é dita conservativa se existe uma função u de x tal que f de x é igual a menos du dx. Tá? Então, vou até colocar isso aqui. Colorido, uma força é dita conservativa se a gente pode encontrar uma certa função u de x tal que a força é a derivada com relação a x desse u aqui. E esse u de x é o que a gente chama de energia potencial. Tá? Tudo bem? Então, por exemplo, se a gente tem aquela força de resistência do ar, né? A força de resistência do ar, ela depende da velocidade da partícula. Então, ela não pode ser escrita como sendo uma derivada com relação a x de uma certa função. Ok? Nota que o que aparece aqui é a derivada com relação a x, né? Ou seja, a derivada com relação à posição, não a derivada com relação ao tempo, né? Por que menos, Daniel? Isso daqui vai ficar um pouco claro quando a gente falar da energia total, né? Até esse ponto, esse menos é uma convenção, é verdade. Ou seja, né, se esse U é uma função genérica, esse menos é uma convenção. Mas a gente gosta de colocar o menos aqui para ver como é que esse U de x vai entrar na energia total. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Boa pergunta. Então, vamos ver um exemplo. Tá? A gente está focado aqui em movimento 1D. Então, suponha que eu tenho um referencial aqui, Z, tá? E eu tenho aqui a força gravitacional, que vai ser, então, em 1D, menos mg. Né? Então, eu tenho que me perguntar assim, essa força é conservativa? Sim, mas como é que eu mostro isso? Eu tenho que encontrar alguma função U, tal que esse Fg seja derivado desse U aqui com relação a Z. Né? Alguém teria algum chute de qual poderia ser a função U? Nenhuma ideia, pessoal? Menos mgz? Quase, Raul. Nesse caso vai ser mais. Tem que só tomar um pouco de cuidado com o sinal. A função u vai ser um u de z, vai ser igual a mais mgz. Por quê? Porque se eu fizer du dz, isso dá mg. Então, se eu colocar menos isso, dá menos mg, que é igual a fg. Beleza? Tudo bem, pessoal? Mas aqui tem um comentário importante, ó. Isso é uma lição importante aqui, né? U de z ou x é sempre, vou colocar só u assim, u é sempre definida a menos de uma constante. Isso é uma frase que, na verdade, vale em geral para energias, tá? Energia, na física toda, ela é sempre definida a menos de uma constante. O que importa na física, a gente vai ver, são diferenças de energia. Né? Não, o valor absoluto da energia não tem significado nenhum. E a gente pode ver isso daqui explicitamente nesse exemplo. Né? Se eu considerar, por exemplo, U de Z igual a mgz mais um certo U0, onde esse cara aqui é uma constante, você vê que a força, né, quando eu fizer isso daqui, du dz, eu tenho uma derivada atuando aqui. Como essa derivada mata constantes, isso daqui vai dar simplesmente Fg também para qualquer U0, né? Então, energia é sempre definida a menos de uma constante.
quando você for escrever a sua fórmula para energia potencial, se você quiser somar uma constante aqui, eu não vou considerar isso daí errado, né? Ou seja, a constante é arbitrária, você pode somar a constante que você quiser. Ok? Então, nesse caso aqui, a gente pode talvez fazer um gráfico rapidinho, né? A gente pode graficar aqui Z e aqui U, e a gente vê que o resultado vai ser uma reta, né? O resultado vai ser uma reta, então a energia ela é maior quando a altura é grande, né? Então, eu estou medindo a altura aqui a partir de uma certa origem, 0. Quanto mais alto eu estou, perdão, quanto mais alto eu estou, maior a minha energia. A energia vai subindo com o Z. Show! Vejamos agora um outro exemplo. Vamos falar da lei de Hooke. Então, Gabriel, isso daqui é interessante essa pergunta. Essa constante, ela está relacionada com como a gente define a origem do meu referencial, né? Ou seja, o que a gente chama do zero de energia. A gente vai falar que a energia, supõe que aqui é o chão, né? A gente vai definir que a energia é zero no chão, ou a gente vai definir que a energia é zero numa certa altura aqui, sei lá, que é o meu balcão, sei lá. Né? Então, esse o zero, ele está relacionado com a minha escolha da origem do referencial, né? Que é irrelevante, né? Então, ou seja, o que importa são diferenças de energia. O que importa, por exemplo, é que se você subiu uma massa daqui para cá ou daqui para cá, você ganhou tanto de energia, é a diferença de energia. Onde você chamou de origem do seu referencial não é importante. O ponto da origem não é relevante. Beleza. Próximo, vamos falar agora da lei de Hooke. Então, a lei de Hooke a gente tinha visto que, nessa eu tinha, deixa eu fazer um desenho aqui, então, eu tenho uma mola aqui, tá? E aqui tem uma massinha. E a gente tinha visto que eu tenho uma posição de equilíbrio aqui, tipo assim, né? Então eu tenho um eixo X aqui, eu tenho uma posição que eu chamo de zero aqui, que se a linha está comprimida, eu tenho uma força para lá, ou se a mola está esticada, a força ela é na direção contrária. Então, se eu tenho uma coisa assim, né? Agora a minha força vai ser para cá. Perdão. Ok? Raul, o conceito de energia, em geral, ele vai aparecer em forças não conservativas também, mas a gente vai ver que o que é útil de forças conservativas é exatamente a conservação de energia. Forças do tipo atrito, elas vão levar à dissipação de energia, né? Então, um bloquinho, quando está escorregando com atrito, ele está perdendo energia, né? A gente ainda pode falar de energia, mas a lei de conservação de energia, que a gente vai derivar daqui a pouco, ela deixa de ser válida. Então, na lei de Hooke, a gente tinha visto que a força vale menos K vezes X, onde esse K é o que a gente chama de constante da mola. Não, Heisen, ainda não. Né? Então, você vê que essa expressão aqui, ela não leva em conta ainda o caráter vetorial da força. A gente vai fazer isso. A gente vai voltar e a gente vai reformular isso aqui de uma forma puramente vetorial. Mas é que, para isso, a gente vai ter que introduzir umas ferramentas matemáticas novas. Então, por isso que a gente começa aqui com o caso unidimensional, que ele é mais simples. Tá? Dá para fazer tudo vetorial, mas a gente não vai fazer ainda. Próxima aula. Ok? Então, agora, a gente tem que se perguntar qual que é a força, qual que é a energia potencial U de X
que quando eu derivo e coloco um sinal de menos, eu obtenho essa força aqui. Alguém tem alguma sugestão? Boa, Daniel. Kx ao quadrado sobre 2. Então, isso daqui vai ser Kx ao quadrado sobre 2. Aí você pensa assim, não, mas espera aí, de onde você tirou isso? É só fazer o caminho de volta, né? Se eu faço du dx, eu derivo o x aqui, cancela com esse 2, fica kx. Eu coloco um menos, isso daqui dá o f de Hooke. Tá? Então, um gráfico disso daí agora vai ficar como? Vamos ver. Se eu fizer agora um gráfico de u em função de x, esse gráfico vai ser uma parábola, né? Então, esse gráfico vai ser uma coisa assim. Né? É uma parábola, 1/2 de kx ao quadrado. Então, você vê que a energia é grande quando você estica muito a mola. Isso faz sentido, né? No zero, o ponto zero, ele é o ponto especial onde a mola não está deslocada. Então, a energia aqui é mínima, né? Esse aqui é o ponto onde a energia é menor possível, zero, inclusive. E se eu estico agora para a esquerda ou para a direita, eu aumento a minha energia da partícula. Então, por exemplo, se eu estico ela muito, eu vou ter uma energia muito grande. Se eu estico ela pouquinho, eu vou ter uma energia menor, tá? Então, eu estou desenhando isso porque é muito útil pensar mecanicamente em termos de energia, tá? Então, quando a gente vê uma fórmula que nem essa, é um pouco menos intuitiva, mas um gráfico que nem esse, assim, depois que você se acostuma, ele é super útil. Você olha para cá e fala, não, tá bom, então a energia é grande aqui, ela é pequena aqui, beleza, né? Ou seja, se eu quero carregar, digamos assim, a minha mola, né, aumentar a energia dela, eu estico ela um montão, estiquei aqui, eu vou ter uma certa quantidade de energia armazenada nela, né? Tudo bem? Então, João, o caso de compressão da mola, ele é essa região aqui, ó. Porque aqui é x positivo, então o zero está aqui. Aqui é esticar e aqui é comprimir. Então, você vê que a mola, ela tem essa propriedade também de ser simétrica, né? Ou seja, se você estica de 1 centímetro ou comprime de 1 centímetro, a energia armazenada é igual, né? Por que não é matemática? Você diz porque ela é definida a menos de uma constante, Raul? Se você quiser somar infinito, você pode. Não vai ser muito conveniente para trabalhar, mas você pode. Não tem problema. Ah, sim, claro. Mas tem que lembrar que a lei de Hooke ela não vale para deslocamentos arbitrários, né? A lei de Hooke, a gente já discutido que ela é uma aproximação, ela vale para molas quando você estica um pouquinho. Se você pegar essa mola e esticar ela de 5 quilômetros, é claro que ela vai romper. Então, tipo, se você estica muito, você está danificando o material aqui. Essa expressão para a lei de Hooke é uma expressão fenomenológica que vale para quando o deslocamento é pequeno, né? Próximo da região de equilíbrio. Beleza, gente? Ok. Então, agora eu quero falar para vocês sobre uma das coisas bem úteis de se trabalhar com forças conservativas. Quando a gente está lidando com forças conservativas, realmente elas são muito úteis. Tá? Uma das primeiras coisas pelo qual elas são úteis é a noção de equilíbrio mecânico. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Suponha que eu tenho uma partícula que está sujeita a uma certa força f de x. Né? E isso vai me gerar, então, uma certa energia potencial. Então, está aqui U, eu vou colocar aqui um exemplo pictórico, x. Eu tenho alguma função aqui, por exemplo, assim. Sei lá. Né? Então, isso aqui é o U em função de x. Né? É um gráfico ali do U em função de x. E aí eu me pergunto assim, tá, será que tem algum ponto
onde, se eu colocar a partícula numa certa posição, ela fica parada, né? Então, essa é a ideia de equilíbrio mecânico. Em quais pontos? Em quais pontos a partícula ficaria parada? Ou seja, ficaria parada no sentido de se eu colocasse ela lá, né? Então, assim, será que tem algum ponto nesse movimento que, se eu colocar ela naquele ponto, ela fica paradinha? Aqui, no caso da energia da mola, a gente sabe que esse ponto é o equilíbrio, né? Se eu deixar a mola em equilíbrio e não fizer nada, ela fica parada, né? Ela só vai se mover se eu colocar ela num ponto fora de equilíbrio. Então, ficar parada, né? Ficar parada, no fundo, significa que a força é igual a zero, né? Ou seja, vai ser exatamente onde a força é igual a zero. O pessoal já está até cantando a resposta. A resposta de todo mundo está certa, né? Tem a ver com máximos e mínimos de U e também tem a ver com a força igual a zero. As duas coisas estão relacionadas, vocês veem? Porque ficar parada é que a força é igual a zero. Então, eu tenho a segunda lei, né? MA igual a força. Isso aqui é uma força de X. Se eu coloco a partícula, né, e começa o movimento num certo ponto X especial, ela vai ficar parada ali. A aceleração ali vai ser zero, né? Se a aceleração vai ser zero, ela fica parada. Então, os pontos os pontos de equilíbrio, né, são os pontos onde F é igual a zero. Então, equilíbrio ocorre quando F igual a zero. Mas F é menos du dx, né? Então, você vê que isso aqui são exatamente os pontos onde a derivada de U igual a zero, né? Que, como vocês cantaram aí, são os extremos, né? Então, ou seja, isso daqui também vai acontecer nos pontos de máximo e mínimo de U. Eu não sei, eu imagino que talvez vocês já tenham visto isso no curso de cálculo, né? Mas por que os pontos onde a derivada são zero são os pontos de máximo ou mínimo? Porque são esses daqui os pontos onde as derivadas são planas, né? Porque a derivada é a taxa de inclinação naquele ponto. Então, você vê que no máximo ou no mínimo, a derivada é horizontal, né? Então, se ela é horizontal, ou seja, du dx igual a zero, a derivada é nula, porque a derivada é a taxa de inclinação. Tudo bem? Fala, Raul. A gente vai falar sobre isso. Perfeito, né? A gente vai falar exatamente sobre isso em um segundo. Oi, Gabriel. Então, no fundo, isso aí tem a ver com a diferença na nossa definição matemática do que é energia e do que é força, né? Ou seja, força e energia são conceitos bem diferentes. Então, em particular, um é a derivada do outro, né? E no fundo, isso aí tem a ver com a forma como a gente define energia. A gente define energia como sendo a força derivada da energia. Então, se esse caso é linear, isso daqui tem que ser quadrático, né? Mas o que eu acho interessante, Gabriel, da sua pergunta é o seguinte: essa dependência linear da força com o x, ela é muito legal para mostrar essa questão da direcionalidade da força, né? Então, à direita, o x é positivo, a força é negativa, enquanto que à esquerda, o x é negativo e, portanto, a força é positiva. A força ela é sempre contrária ao sinal de x. A energia, por outro lado, ela depende de x ao quadrado, então a energia não está nem aí para o sinal.
Ela não se importa se a mola está comprimida ou esticada. Ela se importa do quanto, né? De quanto que ela está comprimida e de quanto que ela está esticada. Então, é interessante ver isso daí, né? Que a força, ela tem essa noção de sentido. O sentido está embutido aqui. A energia, ela não tem mais essa noção de sentido, né? A energia, ela é simétrica com relação aos dois lados. Beleza? Então, respondendo aí a pergunta do Raul, vamos tentar entender agora qual é a diferença entre um máximo e um mínimo de U. Né? Porque, então, a gente viu que nos pontos de máximo e mínimo, são pontos onde a força seria zero. Ou seja, se eu colocar a partícula exatamente aqui, ou exatamente aqui, então imagina que você vem aqui com a mão e você coloca a partícula aqui ou aqui. Né? Nesses pontos, a partícula vai ficar parada, porque a força sobre ela vai ser zero. Tá? Mas máximos e mínimos não são equivalentes. Né? Ajuda você a pensar nisso como um carrinho de montanha-russa, tá? Assim, ajuda na hora de pensar, ajuda bastante se você imagina que isso daqui é um trilho, isso daqui é um carrinho numa montanha-russa. Né? Então, vamos começar olhando para o mínimo. Então, por causa de um mínimo. Então, eu vou dar um zoom aqui no mínimo, né? Eu tenho aqui o U, eu tenho aqui o X, e o mínimo ele vai ter a seguinte cara, né? Alguma coisa assim. Tá? Ela pode ser constante, Rafael. A força da gravidade, por exemplo, não depende... A força, né, a aceleração da gravidade aqui na superfície da Terra, ela não depende da posição, mas ela não é dissipativa. Porque, agora, se ela depender da velocidade, sim. Uma força que depende da velocidade, ela vai ser dissipativa. Oi, Lucas. Boa, Lucas. Não significa, né? Perfeito. A gente vai detalhar melhor isso daí. O que significa é que se a força for zero e eu for lá e colocar a partícula exatamente naquele ponto, a aceleração instantaneamente ali vai ser zero. Não significa que se ela estiver passando por ali, ela vai parar ali, né? Então, você tem uma questão dinâmica, de novo. É que nem um carrinho de montanha-russa. Se eu solto ele daqui, ele vai chegar nesse ponto aqui, a força é zero, mas ele não vai parar. O carrinho vai vir e vai continuar. Tá? Mas se eu pegar o meu carrinho da montanha-russa e colocar ele aqui, ele não sai do lugar, ele fica parado. Enquanto que se eu colocar ele aqui, ele anda. Se eu colocar aqui, ele anda, aqui ele anda, aqui ele anda, aqui ele anda. Então, em qualquer ponto que eu colocar o meu carrinho aqui, ele vai andar, exceto nesses dois pontos. Tá? Então, ok, a gente está aqui, o zoom, né? Então, isso daqui é um zoom do mínimo, tá? E agora a gente olha o que acontece para entender bem a diferença entre o mínimo e o máximo. Oi, Raul. Não, como assim, Raul? Como assim? Estar parado? Não, ou seja, o carrinho pode estar com velocidade constante e não está parado. Como assim? Tudo bem, são ambos casos de aceleração zero, mas não significa que são equivalentes, né? Ou seja, do ponto de vista da aceleração, verdade, entendi agora, perfeito, você tem toda a razão. Do ponto de vista de aceleração, ambos vão ter aceleração igual a zero, mas do ponto de vista da dinâmica, não significa que eles são equivalentes. A dinâmica dos dois vai ser diferente, né? Ou seja, a evolução deles vai ser diferente, mas entendi. Do ponto de vista da segunda lei, ambos vão ter aceleração zero, perfeito. Então, olha só, voltando aqui, gente, olha para o mínimo, né? Então, a gente tem uma energia potencial aqui. Eu foco no mínimo, eu dou um zoom nessa região. E agora eu vejo o que acontece se eu desloco o meu carrinho um pouquinho para a direita ou para a esquerda. Então, eu estou aqui, eu vou pegar e vou empurrar o meu carrinho um pouquinho para a direita. Tá? Então, ele vai estar, por exemplo, aqui. Tá? Aqui, a derivada de U com relação a x é positiva ou negativa? O que vocês acham? Ou seja, né, eu vou até escrever aqui, à direita, du dx é positivo ou negativo? Positivo. Perfeito, porque eu tenho aqui no fundo, né,
a inclinação é positiva. Então, esse cara aqui ele é positivo. Portanto, você vê que a força, como ela é menos du dx, ela é negativa. Então, o efeito, nesse caso, vai ser de trazer a minha partícula de volta. A força, se eu tiro para a direita, ela vai ser restauradora para a esquerda, né? E o mesmo vale se eu agora vier para cá, ó. Porque se eu vier para cá, a derivada vai ser aqui negativa. Tá? A inclinação está para baixo. Exatamente, Vitor. É a ideia de estabilidade. Então, aqui, se eu tiro para a esquerda, agora a força ela é restauradora para a direita. Né? Então, a força sempre é restauradora. Então, a de esquerda, du dx, é negativo e, portanto, a força, que é menos du dx, ela é positiva. Então, vocês veem que a força é sempre restauradora, no mínimo. A força é sempre restauradora. E agora vamos contrastar isso com o que acontece no caso de um máximo. Então, eu vou dar um zoom aqui no máximo que a gente tinha antes. Então, o máximo está aqui, ó. Aqui está o meu máximo. Agora eu tiro um pouquinho. Então, eu tiro para cá. Você vê que assim que eu desloco um pouquinho ela para a direita, a derivada aqui, ó, du dx, aqui é a direita, né? Du dx vai ser negativo. E, portanto, a força, que é menos du dx, vai ser positiva. Então, quando eu coloco a partícula no máximo, se eu desloco ela um pouquinho para a direita, a força tende a ser mais para a direita ainda. Então, a força tende a ser mais para cá. Ou seja, a força tende a empurrar a partícula ainda mais para fora, né? Então, você vê que a força ela não é restauradora. Ou seja, ela não tende a voltar para a posição de equilíbrio, ela tende a tirar ainda mais. Então, nesse caso, é o que a gente chama de um equilíbrio instável. O máximo é um equilíbrio instável. Instável. Enquanto que o mínimo, ele é um equilíbrio estável. Ok? Então, isso responde à pergunta. O máximo também é um ponto de equilíbrio, no sentido que se eu pegar o meu carrinho de montanha-russa e colocar ele aqui, ele fica parado, exatamente aqui. Mas se esse carrinho tiver um pouquinho para a direita, eu vou ter uma força para a direita que vai empurrar ele ainda mais para a direita. Então, você vê que o carrinho ele nunca fica parado aqui, né? Porque qualquer deslocamento mínimo que eu tiver aqui, se eu deslocar ele um epsilon para a direita, eu vou ter uma força que vai me levar o carrinho a se deslocar ainda mais. E aí, conforme ele for se deslocando, a força vai querer deslocar ainda mais. Então, ele vai começar aqui, aí vai começar bem devagarinho, vai acelerar, blum, caiu, né? Um outro exemplo que não da montanha-russa é, você diz prático na nossa vida, é isso, Gabriel? Tá, deixa eu pensar. A gente vai falar de mais alguns exemplos daqui a pouco, tá? A gente vai falar de um exemplo legal, que é no caso de reações químicas. Tá? Reações químicas podem ser descritas usando esse tipo de situação. Mas um outro exemplo onde isso acontece é no caso de armadilhas, armadilhas óticas, por exemplo. Então, esse é um exemplo bacana. São armadilhas óticas. Então, usando lasers, né? Isso, inclusive, foi o prêmio Nobel acho que de 2 anos atrás, né? Foi o Nobel de 2019, se não me engano. Vou colocar um ponto de interrogação aqui, que talvez tenha sido 2018, mas acho que foi 19. Então, a ideia é que, se você, usando lasers, você consegue pegar uma partícula, por exemplo, e você consegue fazer um potencial que tem a seguinte cara, ó.
Ele vai ter a seguinte cara assim, ó. Então, ou seja, você consegue criar, usando lasers, você cria uma armadilha para uma partícula, por exemplo, para uma molécula, né? Você pode, por exemplo, aprisionar, sei lá, uma molécula de DNA, por exemplo. Por exemplo, uma molécula. O pessoal faz isso no laboratório. E aí você vai aprisionar ela de uma energia potencial que vai ter essa cara, por exemplo. Né? Então, se a partícula estiver parada aqui, ela fica parada. Se você tirar a partícula sei lá, dar um chute na partícula, ela pode sair voando. E aí isso daqui ele vai para menos infinito aqui, porque significa que se você der um chute muito forte, a partícula vai embora, você perde ela, né? Então você tem tipo uma região no espaço ali onde ela está parada, por causa dos lasers, se você der um chute em qualquer uma das regiões, ela vai embora, você perde a partícula. Né? Mas aí você consegue, o pessoal faz isso no lab mesmo, é uma das coisas mais assim incríveis hoje em dia. Tem vários experimentos em física, também em biologia, etc., que o pessoal usa. Tem armadilhas óticas, um outro nome que é o que eles chamam de pinça ótica, né? Pinça ótica. Então, aí aqui a energia potencial ela é gerada pelo laser. Então, você coloca um laser, são assim, em geral, 2 lasers, etc., que você coloca, e aí o negócio é complicado, né? Ou seja, tem a ver com a interação dos lasers com a molécula, etc., e é uma força muito fraca que só vale para a molécula. Você não consegue usar isso para usar os lasers para levitar uma bola de boliche, né? Mas você consegue fazer forças muito fracas para objetos muito pequenos, tipo moléculas. E com isso você consegue aprisionar esses caras aqui. Exatamente, os lasers eles criam esse perfil de energia potencial. O Moisés estuda isso, Raul, exatamente, ele estudava, né? Armadilhas óticas. Uhum. Beleza? Show. Vamos ver um exemplo, então, aqui, só para a gente treinar um pouco. Considera o caso de uma mola que está pendurada no teto. Então, eu tenho aqui uma certa... eu vou colocar um referencial aqui. Sim, vou chamar de Z para baixo, tá? Vou usar ele para baixo. Tem uma certa origem aqui, zero. Tá? E eu tenho, então, aqui atuando a força da gravidade, que vai ser mais mg, eu estou colocando o referencial para baixo, e eu tenho aqui atuando a força da mola, que vai ser menos kx. Então, a força total atuando sobre esse sistema, desculpa, kz, né? Vai ser menos kz, perdão, mais mg. Tá? Qual que vai ser a energia potencial associada a isso daqui? O que vocês acham? Alguma ideia, gente? Qual a energia potencial associada a essa força aqui? Ok. Tem essa sutileza do sinal aí, ó, que o Gabriel cantou a bola, tá? Então, o primeiro termo é isso mesmo, kz ao quadrado sobre 2. Nesse termo, vai ser um pouco diferente da energia potencial que a gente escreveu agora há pouco. É menos mgz, porque a gente escolheu o referencial para baixo. Aí você pensa assim, poxa, mas como é que eu tenho que saber isso? Não tem que saber. O importante é que se você deriva esse cara, você obtém esse negócio aqui. Né? Então, o teste de sanidade que você sempre tem que fazer é que, se eu agora derivar esse cara com relação a z, eu obtenho kz menos mg, e se eu coloco um menos aqui, eu tenho menos mais, que é igual a f. Tá?
Então, esse é o teste que tem que ser feito. Né? Eu, em geral, o que eu faço assim, eu escrevo essa fórmula com um sinal nada a ver, eu chuto um sinal, sei lá, chuta mais aí. E aí eu derivo e vejo se deu certo. Se deu certo, ok. Se não deu, eu troco o sinal, entendeu? Então, esse tipo de coisa, eu sempre faço assim, eu não fico pensando no sinal antes, eu chuto um sinal que você tem 50% de chance de acertar. Só que aí você testa e você garante que você acertou. Você chuta e fala, não, agora eu chuto, testei meu chute e acertei. Beleza? Então, como é que é essa energia potencial? Isso daqui vai ser uma parábola deslocada, né? Eu vou ter aqui uma certa parábola deslocada que não está mais no zero, por causa da energia potencial, tá? E eu posso encontrar agora o mínimo de U de Z, que é o meu ponto de equilíbrio estável. Então, que ponto é esse? É o ponto onde a força é zero, né? F tem que ser igual a zero. Tá? Ou seja, é o ponto onde essa força aqui é igual a zero. Ou seja, a gente tira aqui a F igual a zero quando esse Z equilíbrio for igual a mg sobre K. Tá? Então, eu tenho um ponto aqui, mg sobre K. Tá? Então, qual que é a ideia desse ponto? Qual que é a física? Se não tivesse a gravidade, a mola ia ficar parada no zero, porque o zero é a posição de equilíbrio da mola. Mas por causa da gravidade, a gravidade empurra a mola um pouco para baixo, né? Então, ela estica um pouquinho a mola. Essa posição de equilíbrio é o resultado disso daí. Você tem um ponto de equilíbrio aqui que não é mais o zero. Por causa da gravidade, o ponto de equilíbrio ele é deslocado. Então, se agora eu vier e colocar minha mola nessa posição Z equilíbrio, ela não vai ter movimento. Nesse ponto, a força é zero. Né? Mas se eu colocar ela em qualquer outra posição, aí eu vou ter movimento, ou seja, eu vou ter ela não vai ficar em repouso. Então, é exatamente esse mínimo aqui, que é o ponto onde a mola equilibra, onde ela para. Tudo bem? Perguntas? Isso, Renan, isso. É o ponto onde a concavidade é para cima, segundo a derivada positiva. Uhum. Show, gente. Então, se não tiver mais perguntas, vamos falar agora do verdadeiro motivo pelo qual força conservativa é tão útil. Tá? E o verdadeiro motivo, assim, o principal motivo é a noção de conservação de energia, que vai ser o tema da lista 4 toda. Tá? Então, o tema grande da lista 4 inteira vai ser essa ideia de conservação de energia, que é talvez uma das ideias mais importantes em toda a física. Né? Físicos amam conservação de energia por um bom motivo. Ela não só simplifica muito nossa vida, como ela assim dá muito insight sobre muita coisa que está acontecendo na natureza, né? Ela esclarece muito do que está acontecendo na natureza. A gente vai falar muito sobre conservação de energia aqui, ok? Então, qual que é o nosso setup, o nosso cenário, né? Então, o cenário, eu vou considerar uma partícula em um D. Eu vou considerar a segunda lei usual, MA igual a F de X, e eu vou supor que a força é conservativa. F de X igual a menos du dx.
Ok? Agora eu vou definir uma outra grandeza, então eu defino a energia cinética. Eu vou chamar de K igual a 1 meio de mv², tá? Eu já vou explicar por que faz sentido definir esse objeto, tá? Mas eu vou definir esse objeto. E a energia total E, que é K mais U, ou seja, 1 meio de mv² mais U de x, tá? Cinética mais potencial. Aí agora, qual que é o resultado da conservação de energia? Né? Então, o resultado importante é essa ideia de conservação de energia, que a gente vai demonstrar aqui, a gente vai mostrar. dE dt igual a zero. Esse objeto aqui, ele não depende do tempo, ou seja, a energia é constante, é uma constante do movimento. Ela não muda no tempo. Tá? Então, esse é um resultado super importante que a gente vai agora tentar entender da onde ele vem e quais as suas consequências, tá? Mas esse é o resultado de conservação de energia. Se eu tenho uma partícula que está se movendo sob a presença de uma força conservativa, então essa combinação, essa mistureba do U de x mais 1 meio de mv², ela não depende do tempo. O V vai depender do tempo. Então, o K e o U, eles separadamente dependem do tempo, mas a soma K mais 1 não depende. Isso que é interessante. Ou seja, quando a partícula está se movendo, imagina uma partícula que está, carrinho na montanha-russa. Ele tá, soltou ele aqui, ele está vindo, ele está andando, etc. Ao longo desse movimento, a velocidade e, portanto, a energia cinética mudam no tempo. E a energia potencial também. Aqui a energia potencial é menor, aqui é maior, tá. Mas a combinação K mais U, ela não depende do tempo. Ela é constante, ela só depende da condição inicial. Ok? A gente vai demonstrar isso agora. Ok, prova. A gente vai demonstrar, então... Então, é interessante isso daqui, né? Porque, só um comentário, assim, vocês com certeza já ouviram falar de conservação de energia e já usaram muito disso no colégio. Aqui a gente vai demonstrar isso daqui, mas também eu acho interessante ver como é que a gente pode expressar conservação de energia de uma forma muito sucinta através dessa equação. Né? Então, essa frase, a energia não muda ao longo do movimento, a energia não muda no tempo, no fundo, é resumida perfeitamente por essa expressão, dE dt igual a zero. O E não é uma função do tempo. Ok? Ok, então como é que a gente demonstra isso? A gente começa calculando quem que é o dE dt. Então, isso daqui vai ser 1 meio de m ddt de v ao quadrado mais ddt de u de x. Ok? E agora a gente tenta manipular essas duas derivadas aqui. E para fazer isso, a gente usa a regra da cadeia, né? Que era aquela regra, vocês já devem estar vendo bastante disso no curso de cálculo, né? Mas que quando eu tenho uma função composta, eu primeiro derivo com relação a g, depois com g com relação a t. Tá? Então, no primeiro caso, eu tenho ddt de v², eu posso escrever isso como sendo ddv de v² e ddt de v. Tudo bem isso aqui, pessoal? Eu não sei. Eu imagino que mais de um mês atrás, talvez isso daqui fosse mais exótico para vocês, mas eu imagino que vocês estão vendo isso daqui no curso de cálculo, não? Me corrijam se eu estiver errado. Ou seja, isso daqui está começando a ficar quase que automático fazer esse tipo de conta, não está?
Tá, beleza. Então, no fundo, isso daqui vai dar 2V, então isso daqui vai dar 2V dV dt. Tá? Esse é o tipo de conta que, com o passar do tempo, eu vou começar a fazer meio automático aqui. Então, por favor, se começar a ficar confuso, vocês me falam. Mas, por exemplo, essa passagem aqui, eu na minha cabeça eu nem faço. Eu já escrevo que d dt de v quadrado é 2v dv dt, né? Porque você primeiro deriva aqui e depois deriva o que sobra. Né? Então, assim, se a minha tendência é começar a fazer esse tipo de coisa meio de cabeça. Se for muito confuso, vocês têm que me frear, tá bom, gente? Mas então isso aqui é 2v vezes a aceleração a, porque dv dt é igual a a. Né? E, por outro lado, eu tenho também aqui o ddt dessa energia potencial U. Aí aqui é um pouco confuso, que você pensa assim, não, mas U é um U de x. Então, quem que é o ddt de U, né? É porque o x depende do tempo. Então, na verdade, isso aqui é um ddt de U de x e t. O x é uma função do tempo. Então, se eu quero derivar com relação a t, eu tenho que, na verdade, eu tenho uma função composta aqui, né? Então, isso aqui é du dx, dx dt. Tá? Ou seja, é du dx vezes v, porque dx dt é v. Consequentemente, a energia vai ficar, né, substituindo isso daqui e isso daqui nisso daqui, a gente fica com 1 meio de m, aí o ddt de v quadrado, que é 2va, mais du dx vezes v. Eu posso colocar alguma coisa em evidência aqui, esse 2 vai embora, né? E isso daqui vai ficar, então, mva mais v du dx, que é igual a v ma mais du dx. E agora, o que eu faço? Sugestões? Isso aí, du dx é no fundo menos f, né? Então, ó, se eu volto aqui para a lei de Newton, aqui, né? Então, isso aqui vai dar v ma menos f, que é igual a zero. Tará! Né? F menos F, perfeito. Então, você vê que dt é igual a zero. Desculpa, aqui é d dt, não é e. É d dt. É a derivada de e com relação a t. Então, a gente chega nesse resultado aqui. A energia é conservada. Né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Não, não deu para ouvir nada não, Raul. Então, Raicen, perfeito. Nesse nosso contexto da mecânica, a energia total é sempre K mais U. Quando a gente vai indo para outras teorias, outros sistemas físicos, podem aparecer outras formas de energia, né? Então, você pode ter, por exemplo, energia química, armazenada nas reações químicas, e assim por diante. Então, vão aparecendo outras formas de energia. No nosso universo aqui, nesse curso, é sempre K mais U. Mas esse conceito de energia, ele vai além, né? Ele começa a ir cada vez mais longe. Perfeito, Lucas. Essa é a pergunta que está faltando responder, né? O que é energia cinética? De onde que eu derivei a energia cinética? Então, qual que é a interpretação e o que é energia, né? O que é energia? Acho que essa é uma pergunta, assim, que a gente sempre se faz, né? O que é energia? Mas de onde que eu tirei essa forma, porque energia cinética é isso? Né? De onde que vem isso? Não vem de nenhum lugar, na verdade. A resposta para essa pergunta, infelizmente, ela é um pouco frustrante, né? O que é energia? Energia é aquela grandeza que é conservada no tempo. Energia é aquela coisa
que é conservado no tempo. Então, você vai pensar assim, mas então, por que eu derivei a energia cinética? Por que eu peguei de onde que eu tirei isso? Eu inventei isso. Eu inventei um objeto que ele é tal que, quando eu somo com a potencial, ele dá algo que é constante no tempo. Se eu tivesse chamado a minha cinética de um meio de mv ao cubo, isso daqui não seria constante no tempo. É só para um meio de mv quadrado que isso daqui dá constante no tempo. E um meio de mv quadrado é a única combinação, né, de novo, tirando constantes, um meio de mv quadrado é a única combinação que, se eu somo com energia potencial, eu vou obter uma grandeza que é constante no tempo. Né? Isso, João, perfeito. A gente pode falar que a energia é constante, né? Ou seja, a energia ela é constante no tempo, né? Ela é constante em T. Ao longo do tempo, a energia é constante. Renan, trabalho vem disso daqui também, né? O trabalho, isso aqui não vem do trabalho. O trabalho vai vir disso daqui também. A gente vai definir trabalho na próxima aula. Né? Então, na verdade, a resposta para essa pergunta é um pouco frustrante. Não tem nada ultra profundo de onde vem a energia. Energia é exatamente a constante do movimento. Né? Ou seja, é exatamente aquela grandeza que não muda no tempo. Que, se eu preparo o sistema com uma certa condição inicial, ele fica lá o tempo que for. Né? Aí vocês vão pensar assim, nossa, mas isso daqui é meio broxante, assim, né? Tipo, como assim? Tipo, eu achei que eu ia descobrir de onde vem a energia, né? Que é uma coisa profunda. Mas isso daqui é profundo, isso daqui é extremamente profundo, porque se você tem uma grandeza que é conservada no tempo, isso daqui é importantíssimo. Porque quando você tem algo que não muda no tempo, você pode falar agora de lei de conservação. Lei de conservação. Você pode começar a falar da ideia de transporte e conversão. Transporte e conversão de energia. Não? Ou seja, a gente armazena energia na nossa bateria porque energia é uma grandeza conservada, né? Então, a gente pode armazenar uma coisa já que ela é conservada. Se a gente definisse uma energia muito louca, tipo energia louca, que é, sei lá, 1/2 de mv elevado à décima mais u de x, essa grandeza não seria conservada. Então, eu não posso armazenar ela, eu não posso transportar ela, eu não posso converter de uma forma para outra, e assim por diante. Né? Ou seja, toda essa ideia que a gente tem, intuitiva, de que energia é uma coisa que você pode transformar, de que energia é uma coisa que você pode transportar, converter, etc., tudo isso só vale porque energia é uma coisa conservada. Né? Se eu inventar uma outra grandeza que não é conservada, nem faz sentido eu falar em transporte, conservação, assim por diante. Né? Então, no fundo, a origem da energia cinética, ela não tem nada de profundo. Da onde vem isso daqui? Não vem. Vem do fato de que, ou seja, se eu somo isso em energia potencial, o negócio dá constante no tempo. Só. Acabou. Não tem nada chique por trás. Mas as consequências são dramáticas. Né? Porque uma vez que eu tenho uma grandeza conservada, isso daqui, assim, me abre muitas portas. Né? Então, um exemplo bacana, não sei se vocês sabem, mas crianças até, acho que 7 anos, alguma coisa assim, elas não entendem esse conceito de lei de conservação. Então, se você pega um copo com água, que é, sei lá, por exemplo, fino e alto, e você transfere essa água para um outro copo que é largo e baixo, parece que tem menos água. A criança não sabe que a água que saiu de um copo é a água que saiu do outro. Isso é um dos estágios da evolução cognitiva das crianças, né? Então, eu até coloquei um vídeo depois nas notas, eu vou colocar na página, mas a gente desenvolve isso ao longo da nossa infância, a gente desenvolve essa noção de lei de conservação. Conservação de tamanho, conservação de massa, etc. A gente tem uma série de coisas que a gente entende que são conservadas. Né? Se eu tiro uma massa de um lugar e põe no outro, a quantidade de massa ali é uma grandeza conservada. Então, eu posso transportar massa, eu posso transportar o comprimento, etc. Se eu tenho uma régua aqui, eu movo essa régua de lugar, ela vai continuar tendo o mesmo comprimento e assim por diante. Crianças não têm isso. E com energia é a mesma coisa, energia é uma grandeza conservada. Então, eu posso transportar e eu posso converter. Não sei se faz sentido, gente. Se estiver confuso, por favor, perguntem aí. Mas eu acho que essa é uma questão assim, muito importante.
Isso, exatamente. 1 quilo de chumbo é mais pesado que 1 quilo de penas. A energia cinética não é derivada... Não, ela não é derivada de outra relação, não, Raicen. Essas coisas, no fundo, elas são todas meio cíclicas, tá? Você até pode, a gente vai ver isso, tem um teorema que a gente vai ver na próxima aula, chama Teorema Trabalho e Energia Cinética. Então, a gente vai ver que, uma vez que a gente introduzir o conceito de trabalho, vai ter uma relação entre trabalho e energia cinética. Mas, isso daí não significa que a gente está derivando a energia cinética, né? No fundo, o que é o ponto fundamental? O ponto de partida é esse daqui, né? É a lei de Newton com a hipótese da força ser conservativa. Disso daqui, a gente conclui que o dE/dt do K mais U igual a zero. Outra forma de ver isso, talvez ajude, né? Então, ver que du dt é igual a menos dk dt. Então, o que é energia cinética? Energia cinética é aquela coisa cuja derivada temporal é menos a derivada temporal do U. Né? Já que a derivada da soma é igual a zero, então se isso aqui é verdade, isso aqui tem que ser verdade. Isso, Lucas. Energia é uma definição humana. Ela é uma definição que está relacionada com uma grandeza que é conservada nos movimentos mecânicos. Né? Ou seja, a noção de energia é a nossa definição. Mas ela está relacionada com uma escolha da natureza. A natureza escolheu que, conforme os objetos se movem, tem certas combinações das grandezas que são conservadas. Então, por exemplo, quando você está falando do movimento de um gás interestelar, né? Então imagina lá que o sistema solar está se formando. Aquilo é ultra complicado. Você tem mols e mols de átomos, né, todos se movendo, você tem velocidades e posições de todo mundo interagindo, colidindo, etc. Mas você tem uma grandeza que é a soma das energias cinéticas e potenciais desse sistema, que ela não muda no tempo. Ela é uma constante do movimento. Então, isso é uma escolha, claro, da natureza. A nossa definição de como escrever isso aí é uma coisa humana. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Qual parte, Raul? O que é energia? Energia é uma grandeza que ela é conservada no movimento. Ou seja, quando a força é conservativa, quando as forças que estão atuando são conservativas, a energia é aquela grandeza que não muda no tempo. Ou seja, é isso que a natureza escolheu. A natureza escolheu que, por mais que os movimentos naturais sejam complicados e as interações fundamentais da natureza sejam complicadas, existem combinações de grandezas que não mudam no tempo. Beleza. Mas isso no fundo é o que a gente acabou de derivar, né, Raul? Ou seja, isso daí, ó, você vê que ele só seguiu dessas duas hipóteses. Aqui a gente não assumiu mais nada. A gente supôs que, ó, a segunda lei de Newton vale, quem escolheu isso foi a natureza, e a gente supôs que as forças em questão era uma força conservativa, que a gente sabe que existem várias forças na natureza que se comportam dessa maneira. Se isso é verdade, então a energia é conservada. Tudo bem, pessoal? Ok, vamos fazer um exemplo, tentar consolidar um pouco essa ideia. Vamos considerar o oscilador harmônico. Né? Então, lembra, oscilador harmônico, mais uma vez, né? MA igual a força que é menos KX. Tá? Então, essa daqui é a equação diferencial que eu tenho que resolver. Como eu tinha mencionado, vocês vão resolver isso em Física 2, né? Vai ser resolvido em Física 2.
Isso daqui é uma equação diferencial, é a derivada segunda da posição, tem a ver com a posição. Então, né, não é trivial de resolver isso daqui. Tá? Mas a gente pode agora escrever qualquer energia total. A energia é 1/2 de mv² mais 1/2 de kx², que era a energia potencial associada ao oscilador harmônico. Tá? Então, isso daqui é uma constante do movimento, é independente do tempo. Do tempo. Oi, Rafael. Espera aí. Isso, é sempre K. Nesse contexto de mecânica, é sempre a energia cinética com a potencial. A gente vai ver generalizações. Por exemplo, a gente vai ver como é que isso muda quando a gente está em 3D. Vai ser o módulo da velocidade, do vetor velocidade aqui. A gente vai ver também o que muda quando tem um objeto rodando. Então, suponha que, por exemplo, você tem um objeto que tem uma estrutura interna que está girando. Aí você vai ter um termo que vai ser uma energia cinética de rotação. Então, vai ter mais um termo aqui. Então, a gente vai aprender. Isso pode ficar tranquilo, Rafael. A gente vai ver, né, conforme a gente for evoluindo, quais combinações dão a energia total, ou seja, dão aquela grandeza que é independente do tempo. Vão ter outras formas de energia aqui. Nesse contexto agora, é esse cara aqui só. Beleza? Não, Lucas. Como assim? Ou seja, a forma como a gente escreve a energia, como a gente expressa a energia, é criada por nós, mas existe uma grandeza conservada. Isso é físico, né? Ou seja, existem leis de conservação. E essas leis de conservação não são baseadas na forma como nós humanos escrevemos a física. Elas realmente acontecem, né? Beleza? Então, o que isso significa? Eu vou ter x de t e v de t. Ou seja, conforme... Imagina que eu tenho meu oscilador harmônico aqui, né? Então, deixa eu fazer um desenho. Eu tenho meu oscilador harmônico aqui, né? Que está chacoalhando para um lado e para o outro aqui. Né? Conforme esse cara está se movendo, x de t e v de t mudam no tempo. Mas E é constante. Então, agora, a gente pode ver que tipos de consequências dá para tirar disso daí. Né? Então, vamos considerar o seguinte exemplo. Né? Suponha que soltamos a mola do repouso de uma posição x0. Então, aqui depende das condições iniciais, né? Ó, vamos imaginar que aqui tem uma certa posição de equilíbrio aqui, né? Então, eu tenho que ver agora quais são as condições iniciais. Então, as condições iniciais são a posição inicial que eu soltei a minha mola e a velocidade inicial. Né? Então, dois casos comuns seriam, por exemplo, você soltar do repouso depois de esticar a mola. Então, a mola está aqui. Aí você pega, você estica e solta. E aí, quando você solta, ela vai começar a chacoalhar. Né? Ou você poderia, por exemplo, começar do repouso e dar um peteleco nela. Né? Então, imagina que a mola está parada aqui no repouso, aí você vem e você dá um peteleco. E daí o peteleco, a posição inicial é 0. O x de 0 é 0. Mas a velocidade inicial é diferente de 0. O peteleco vai fazer essa mola começar a chacoalhar. Então, eu estou aqui, aí eu dei um peteleco, aí ela começa a chacoalhar. Né? Então, essas são duas situações que eu poderia analisar. Vamos agora considerar a primeira. Suponha que eu estico a mola bem devagarinho. Então, eu começo com ela aqui, estico e solto. Tá? E aí, o que vai acontecer? Então, nesse caso, a energia inicial vai ser simplesmente a energia potencial, porque não tem energia cinética. No começo do movimento, esse cara é 0, estou supondo, né? Então, a energia inicial vai ser 1/2 de K
x0 ao quadrado. Né? Mas agora, para qualquer tempo t, essa combinação aqui, 1 meio de m v de t ao quadrado mais 1 meio de k x de t ao quadrado tem que ser igual à energia inicial, ou seja, tem que ser igual a 1 meio de k x0 ao quadrado. Então, vocês veem, isso aqui acho que ilustra o poder da conservação de energia, né? Como é poderosa a conservação de energia. Porque aqui, eu não sei quem é o x, eu não sei quem é o v, né? Então, isso aqui são incógnitas, não sei quem são. Mas eu sei que essa mistura dos dois tem que sempre dar uma constante. Né? E isso pode ser usado para responder uma série de perguntas práticas com relação a esse problema. Por exemplo, a gente pode perguntar qual que é a amplitude máxima de oscilação. Então, ou seja, qual que é o maior valor que o x pode ter, né? Ou seja, o máximo que a mola vai esticar. Como é que vocês acham que a gente poderia responder essa pergunta? Ok. Perfeito, Renan. Perfeito, Carlos. Exatamente. Ó, o que é interessante vocês pensarem é que esses dois termos aqui, eles são ambos positivos, né? São número positivo e são número positivo. Então, conforme essa mola vai chacoalhando, você tem aqui uma troca, você está constantemente trocando cinética para potencial, potencial para cinética. Então, quando o x é grande, o v tem que compensar. Quando o v é grande, o x tem que compensar. Então, um sobe e outro desce. Um desce e outro sobe. De tal forma que essa combinação dos dois sempre seja o mesmo número. Né? Então, a amplitude máxima de oscilação vai ser quando v é igual a zero. Tá? E aí, nesse caso, eu vou ter que 1 meio de k x max ao quadrado tem que ser igual a 1 meio de k x0 ao quadrado. Portanto, a amplitude máxima é exatamente a posição inicial. Né? Ou seja, se eu pego a minha mola e estico ela de 1 centímetro, ela vai oscilar em no máximo 1 centímetro. Né? A oscilação nunca vai passar desse 1 centímetro. Então, ela vai ficar oscilando aqui. A amplitude de oscilação vai ser exatamente o quanto eu estiquei. Tá? E o ponto onde a amplitude é máxima é o ponto onde a velocidade é zero, porque quando ela está no máximo, é exatamente quando ela para depois voltar. Então, está aqui, aí ela vem, quando chega aqui bem no máximo, ela tem que parar, então a velocidade tem que ser zero, e depois a velocidade inverte de sinal. Então, para cá a velocidade é positiva, zero, negativa. Aí chega aqui, negativa, zero, positiva. Zero, negativa. Zero, positiva. E assim por diante. Ok? Vamos ver outra pergunta. Qual que é a velocidade máxima? Quando que vocês acham que vai acontecer a maior velocidade possível? Exatamente. Não é o x0 igual a zero, né, Vitor? O x0 aqui ele é fixo. No fundo, é o x igual a zero, né? Quando a potencial for zero. Isso aqui é uma constante, beleza? Então, isso aqui vai acontecer quando x de t igual a zero. Ou seja, 1 meio de m v quadrado vai ser igual a 1 meio de k x0 ao quadrado. Então, a velocidade máxima vai ser raiz de k sobre m x0 ao quadrado. Né? Isso aqui é a máxima velocidade que pode acontecer. É o máximo que a velocidade atinge. E isso aqui vai ser exatamente no ponto de equilíbrio, né? Então, a velocidade é máxima exatamente quando a posição é zero. Porque, tipo assim, a ideia é que ela está vindo aqui positiva. Aí chegou aqui, ela ficou zero. Aí ela virou negativa. E aí, aqui ela está acelerando. Tipo assim, aqui a mola está puxando a bolinha para trás. Então, a mola está puxando, está acelerando, está acelerando. Esse é o ponto onde a aceleração à toa foi máxima. Porque a aceleração, a mola puxou o máximo que ela conseguiu.
Passou daqui, a mola começa a falar, opa, pera lá, né? Tipo, a mola, tipo assim, ela fala, vem para mim, a hora que chega muito perto, ela fala, epa, exagerou, né? Então, daqui para cá, a mola começa a desacelerar, tá? Então, a velocidade é máxima aqui. Vem, acelera, 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 velocidade é máxima aqui, e aí aqui começa a desacelerar até parar, e depois volta. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Vamos considerar o exemplo, eu vou chamar aqui de mola plano. Então, eu vou considerar a seguinte situação. Eu tenho um plano aqui, tá? Que aí aqui ele sobe, fazendo aqui um certo ângulo θ. E aqui eu tenho a parede, e eu tenho uma mola, e junto com essa mola vai ter um bloquinho aqui. E a ideia é que esse cara todo está comprimido. Então, eu tenho aqui um zero, né? Do meu referencial x aqui. Então, a ideia qual que é? Qual que é o experimento? Esse bloquinho está ligado numa mola. Aí, eu pego e comprimo esse cara aqui, até uma posição aqui, x0 negativo. Né? Então, eu começo com x0 negativo. E aí, aqui eu solto, plau. Soltei, o que vai acontecer? Essa mola vai empurrar o bloquinho, eu vou supor que não tem atrito, né? Então, atrito desprezível. Porque se tiver atrito, a força não é mais conservativa, então não dá para aplicar o princípio de conservação de energia. Então, agora eu soltei e essa mola vai empurrar esse bloquinho. Esse bloquinho vai sair andando aqui, né? Então, ele vai vir aqui. Peraí. Ele vai sair aqui, aí em algum momento ele vai se desprender da mola, vai continuar andando aqui e vai subir até um certo ponto aqui, né? E a pergunta que eu quero fazer é qual que é a posição que esse bloquinho vai parar aqui nessa certa altura H aqui. Então, eu quero saber quem que é essa altura H. Né? Vocês veem, esse é um problema já mais sofisticado, né, gente? Ou seja, o grau de sofisticação aqui já é um pouco maior. Eu misturo uma mola com a força da gravidade, ela anda um certo tempo, depois tem um plano, a inclinação é θ. Isso aqui já é um pouco mais sofisticado, mas a gente vai ver que com as ideias de conservação de energia, esse tipo de problema aqui é trivial. Então, exatamente, aqui a gente vai ter que considerar exatamente essa mistura de energias. Qual que vai ser a energia inicial? A energia inicial, ela vai ser gravitacional ou elástica da mola? Só elástica. E eu estou supondo que não tem energia cinética, né? Então, eu estou supondo que eu solto isso daqui do repouso. Eu venho aqui, estico e solto. Então, a energia inicial, ela é simplesmente 1/2 de kx0 ao quadrado. Né? Aí, esse cara vai andar. Ao longo do movimento, aí várias coisas vão estar acontecendo, né? Tem que ver se ao longo do movimento o bloquinho continua em contato com a mola ou não, né? Se eles já se desprenderam ou não. Tem que saber se eu estou aqui ou se eu estou aqui, etc. Então, ao longo do movimento é complicado. Mas aí ele vem, ele sobe, de novo, não tem atrito. A hora que ele chega aqui em cima, ele para, né? Exatamente, Eric. Ou seja, a hora que ele chega aqui em cima, ele para. Então, a energia final, quem que vai ser? Vai ser só energia gravitacional, é mgh. Tá? E por conservação de energia, a energia final tem que ser igual à energia inicial. Portanto, o H, o quanto você subiu, tem que ser igual a kx0 ao quadrado sobre 2mg. Por enquanto não, Renan. Justo. A gente vai aprender a fazer isso com vetores. É que esse conceito de energia potencial, no caso tridimensional, ele é um pouco mais complicado. Mas deixa eu só dizer, Renan, que energia é sempre um escalar, tá? Então, apesar da força ser um vetor, a energia é sempre um escalar, tá? Então,
cinética ou potencial sempre vai ser um escalar. Eu posso até dar um spoiler aqui, né? Que no caso 3D, a energia vai ser 1/2 de m Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado mais Vz ao quadrado mais uma energia potencial que vai depender de x, y e z, tá? Spoiler. Não? Então, o que vai mudar vai ser isso daqui. A energia vai continuar sendo um escalar, mas você vai ter as componentes da velocidade e uma energia potencial que vai ser uma função de todas as coordenadas. Isso, Raul. Se ele tivesse atrito, aí a gente teria que levar em conta mais graus de liberdade, porque você vê que o que é interessante e bonito desse resultado é que o H ele só depende no fundo da mola, né, do quanto que eu estiquei inicialmente e do mgh. O problema não depende de θ e não depende da distância percorrida. Vou até escrever isso daqui, né? Não depende de θ. Ou da distância percorrida. Se tivesse atrito, ia depender. Tá? Se tivesse atrito, isso aqui ia depender tanto da inclinação quanto da distância percorrida. Tá? Porque imagina que se esse negócio aqui tem 100 km de comprimento, né? Claro que esse bloquinho não ia nem subir, né? Ele ia parar no meio do caminho. Então, com atrito, ele ia chegar aqui e ia parar. Mas como a gente está supondo que não tem atrito, então ele vem, sobe, e o quanto ele sobe, tanto faz quanto que ele andou aqui, porque esse bloquinho ele pode andar 1 metro ou 1 quilômetro. Se não tem atrito, tanto faz. Perfeito, Raul. A partir do momento que ele descola, ele vai ter energia puramente cinética. A gente pode até... É interessante que você mencionou isso. Vamos fazer assim, né? Colocar ele aqui, tá? E dizer que aqui nesse caso, quando ele estiver andando para cá, a energia ela vai ser só 1/2 de mv ao quadrado. Tá? E, inclusive, a gente sabe quem que é o V exatamente por essa energia inicial aqui. Beleza, pessoal? Perguntas? Lucas, deixa eu ver se eu me lembro. Que agora me deu um branco. Já existia na época do Newton e do Galileu, já existia esse tipo de discussão. Já existia discussão se o que importava era mv ao quadrado ou se era mv, né, que é o momento que a gente vai estudar mais para frente. E depois que se descobriu que os dois são importantes, né? Momento e energia, ambos são importantes, mas para coisas diferentes. Mas na época lá de Galileu e Newton já tinha toda essa história, já se sabia desse tipo de coisa. Se o atrito não fosse desprezível, aí não daria como conservar energia. O atrito ia sempre dissipar a energia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, acho que na próxima aula, mas se tem atrito, a energia não é conservada. Então, não tem como fazer sem perder energia. O atrito sempre tira um pouquinho. Sim, Laura, perfeito. Ou seja, a força de atrito vai realizar trabalho de tal forma a dissipar energia. Então, ela vai dissipar, ou seja, você está dissipando trabalho, no fundo, da força de atrito. Perfeito. A gente vai falar sobre isso quando a gente discutir trabalho. Oi, Gabriel. Sim, a energia do universo é conservada, né? Ou seja, a energia do universo é constante. O atrito, no fundo, ele é uma forma de conversão de energia, né? Por causa do contato da superfície, por exemplo, com o bloquinho, você está transferindo energia do bloquinho para o chão. Por isso que esquenta, né? Por isso que o atrito esquenta. Quando você tem o atrito, você sabe que ele vai esquentar a superfície, porque você está transferindo energia do bloquinho para o chão e convertendo, no fundo, energia cinética em térmica.
Oi, Lucas. Sim, já se sabia em diferentes níveis de interpretação, né? A relevância desse conceito de energia foi aumentando com o tempo. Na época do Newton, ela não era tão relevante quanto ela se tornou, sei lá, um século depois, e assim por diante. Principalmente porque, por exemplo, essa noção de que é possível ter movimento sem atrito demorou um pouco para o pessoal entender, né? Foi, no fundo, em grande medida, as ideias do Newton e tudo mais. Antes dele, se você fizesse um experimento desse, o bloquinho sempre parava. Então, parecia que a tendência natural do movimento era parar, né? Aristóteles achava que a tendência natural do movimento era parar. Mas depois que, assim, com o passar do tempo, foi se entendendo que, na verdade, teoricamente, você poderia ter uma situação de não para, se você não tivesse atrito, essa coisa da idealização, né? Oi, Raicen, fazendo exatamente a conta que a gente fez. No fundo, a conta é essa aqui, ó. Né? Ou seja, você descobre que existe uma grandeza que é uma constante do movimento. Você fala, não, tá, eu vou considerar, por exemplo, você pode considerar isso, inclusive, para exemplos específicos, se você quiser. Considere o movimento da gravidade e vê se tem alguma grandeza ali que não muda no tempo. Depois, considere o movimento da mola, vê se tem alguma grandeza que não muda no tempo. E aí, com isso, você vai formulando essa ideia de que dá para introduzir o conceito de energia. Isso, João, exatamente. Começou com Galileu essa ideia das esferas chegarem juntas, né? Tinha também os experimentos no barco e tudo mais, e assim por diante. Que aí começou a um pouco entender essas ideias. Eu não sou especialista em história da física, tá, gente? Ou seja, tem algumas dessas coisas que existe uma história fascinante aí, de como é que esses conceitos foram surgindo. Eu confesso que esse daí não é minha especialidade, assim, não é uma coisa que eu manjo muito, mas o que eu sei é que o conceito de energia ele foi ganhando importância gradativamente, né? Ou seja, é, hoje em dia a energia está num pedestal para a gente. Energia é coisa muito importante porque a gente consegue entender energia de muitas formas diferentes, em muitas teorias, assim por diante. Mas isso foi gradual, ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui, então, para a gente continuar treinando. Considera a seguinte situação. Suponha que eu tenho uma pista, imagina, sei lá, tipo, X Games, assim, ou esses negócios de skate, sei lá. Então, suponha que eu tenho uma coisa que é assim, ó, vem a pista aqui, sobe aqui. Então, aqui eu tenho uma certa altura H, tá? Aí aqui tem uma bicicleta, tá? Que eu vou soltar aqui, de uma certa altura H, né? Então, uma pergunta que a gente pode fazer, por exemplo, se eu soltar essa bicicleta aqui, ela vai conseguir ultrapassar essa barreira ou não, né? Então, ou seja, qual é a altura H que eu preciso soltar aqui para que essa bicicleta seja capaz de ultrapassar a barreira? Ou será que ela vai vir aqui, ela vai parar e vai voltar, né? Claro, isso, de novo, depende do atrito, né? Então, desprezando novamente o atrito. Então, esse tipo de problema, ele é um problema que pode ser complicado, né? Ou seja, imagina que essa curva é irregular e assim por diante, não é necessariamente fácil tratar com esse tipo de situação. Mas usando conservação de energia é fácil. A energia inicial, ela vai ser simplesmente mgh0, tá? E no ponto H, no ponto máximo, né, esse ponto aqui, a energia vai ser 1/2 de m v índice h ao quadrado mais mg h. Tá? Por conservação de energia, isso aqui tem que ser igual. Então, 1/2 de m vh ao quadrado mais mg h vai ser igual a mg h0. Então, cancelando aqui as massas, a gente vê que
VH vai ser igual a 2G H0 menos H na raiz. Né? Então, vocês veem que isso aqui vai ser positivo, né? VH vai ser positivo se H0 for maior que H. Então, a resposta está clara. Quando que a velocidade aqui vai ser positiva, contanto que... Opa, eu chamei de H0 aqui. H0. Contanto que a altura inicial seja maior que essa altura H. Né? Se isso daqui for verdade, a bicicleta vai passar. Então, se eu começar o movimento aqui, por exemplo, né? Se eu começar o movimento daqui, ele não vai ultrapassar essa barreira. Ele vai vir até aqui e vai parar aqui. Né? Então, você vê, isso daqui, gente, nossa, vocês não fazem ideia, assim, o quanto que isso simplifica o nosso entendimento dos movimentos, sabe? Você tem um movimento que é, tipo, um potencial super complicado aqui, assim por diante, você sabe, em cada posição inicial, tipo aqui, ou, sei lá, se eu começar por exemplo, peraí, se eu começar aqui, ou se eu começar aqui, e assim por diante, para cada ponto que você começa, só olhando para esse gráfico, isso é incrível, gente, só olhando para esse gráfico, você sabe, tá, se eu começar aqui, eu sei exatamente que tipo de movimento eu vou ter. Por exemplo, se eu partir daqui, ele vai ficar fazendo assim. Se eu partir daqui, ele vai subir até aqui e vai parar aqui. Mas se eu partir daqui, ele vai vir, vai ultrapassar e vai embora. Então, você vê que no fundo, eu consigo saber exatamente o tipo de movimento. Se ele vai ser um movimento limitado, por exemplo, se ele vai ser um movimento ilimitado, que ele vai para infinito aqui, né, vai embora, e assim por diante, eu consigo saber esse tipo de coisa só olhando para esse gráfico. Se o H0 for igual a H, aí essa velocidade vai ser zero aqui. Então, esse caso limite, né, que seria uma coisa mais ou menos assim, né, seria eu começar exatamente desse ponto. Ele vai começar aqui, ele vai soltar, e ele vai chegar aqui e vai parar. Então, ele vai chegar aqui com velocidade exatamente zero. Aí, esse aqui é um daqueles pontos patológicos, no sentido que se esse H0 for exatamente igual a H, ele vai chegar aqui e vai parar num ponto de equilíbrio instável. Se esse VH for qualquer coisinha, desculpa, se esse H0 for qualquer coisinha menor, se ele tiver um tiquinho para baixo, aí ele vai vir até aqui, vai parar e vai voltar. Se ele tiver um tiquinho para cima, tipo assim, ele vai chegar aqui quase parando, tipo, quase, mas ele vai passar um pouquinho. Depois que ele passou, aí ele continua, porque aí a força volta a atuar e assim por diante. E se ele começar exatamente aqui, aí é um ponto de equilíbrio instável, ou seja, ele vem aqui e ele para. Mas o ponto de equilíbrio instável é só um ponto, né? Ou seja, teria que ser o H0 igual a exatamente o H, nunca é assim na realidade. Então, ou seja, ele sempre vai ser um pouquinhozinho menor, mesmo que seja 10 a menos 50 menor, 10 a menos 50 maior, assim por diante. Então, Lucas, boa. E se tivesse sendo acelerado por uma partícula, por uma força externa? Uma das formas da gente pensar isso daí é a seguinte, ó. O que seria uma força externa constante, por exemplo? Desculpa, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Suponho que eu quero saber assim, mas e se eu agora coloco uma aceleração? Como é que a gente poderia descrever isso daí? A gente pode descrever assim, ó. Ou seja, o que a aceleração constante vai fazer, se eu tiver aqui uma aceleração constante positiva, ela vai pegar o meu perfil de potencial, né? E ela vai tiltar isso daqui para cá. Então, a aceleração vai pegar o negócio que antes estava reto aqui, que antes estava assim, aí eu começo a acelerar, a aceleração vai fazer um negócio assim, né? Ou seja, você vê que ela vai facilitar o movimento para a direita. Se a aceleração fosse negativa, ela ia ser tipo assim, ela ia facilitar o movimento para a esquerda. Então, a gente pode entender uma força constante, né? Deixa eu talvez ser mais preciso. Vamos falar numa força constante, né? Ou seja, tipo, se eu adiciono uma força constante. Constante. F0, né? Então, o meu potencial U de X, ele vai mudar para um potencial que é U de X menos F0X. Porque se a força é constante, né? O potencial é menos F0X, que aí quando eu derivo isso daqui, eu obtenho F0.
Então, eu estou somando ao gráfico uma reta negativa de inclinação F0. Massa, né? Esse tipo de diagrama é muito conveniente. Você pode pensar, tá, então eu adiciono uma força constante aqui, como é que eu estou mudando o meu perfil de potencial e assim por diante. Beleza, pessoal? Claro, Gabriel. O que eu quis dizer aqui foi o seguinte, a pergunta do Lucas foi, e se eu adicionar uma força constante, né? Ou seja, eu tenho o meu potencial, que era esse daqui, sei lá, que é gerado, sei lá, para um campo elétrico, pelo chão aqui, etc. E por algum motivo eu consigo adicionar uma força constante F0. Então, nesse caso, a minha energia potencial, quando eu adiciono essa força, ela vai mudar. Ela antes era um certo U de X, né? Isso aqui vai mudar para o mesmo de x menos f0x, porque se eu derivo esse cara aqui em menos f0x, eu obtenho f0. Então, adicionar uma força constante é equivalente a adicionar no potencial uma coisa menos f0x. Então, é como se eu estivesse tombando o meu gráfico para o lado direito, né? Ou seja, é como se eu estivesse tombando ele aqui, que eu estou subtraindo uma reta de inclinação f0. Oi, Carlos. Exatamente. Desculpa se eu não usei esse termo, mas quando eu escrevo, por exemplo, f de x igual a menos du dx, esse cara aqui é sempre a força resultante, tá? Desculpa se eu não deixei isso claro antes, mas lembra, por exemplo, naquele exemplo que tinha o oscilador harmônico pendurado no teto. Então, lá, a força resultante era a força da mola e a força gravitacional. Então, a gente escreveu uma energia potencial que envolvia todo mundo. É a força resultante atuando sobre a partícula e o potencial resultante. Beleza? Então, pessoal, eu queria falar, nesses últimos minutinhos que nos restam, eu queria falar de um exemplo, assim, um pouco distante da mecânica, mas que eu acho muito legal, que é chamada a teoria de Arrhenius para reações químicas. Para reações químicas. Então, o Arrhenius, ele inventou uma teoria, né, que, assim, dá uma ideia interessante para como é que funciona moléculas em solução. Então, a ideia dele é mais ou menos a seguinte, ele está pensando numa molécula diatômica, por exemplo, que tem, então, sei lá, 2 átomos aqui, assim, por exemplo, né? E ele chamou essa distância de x. Então, a ideia dele é mais ou menos assim, como é que depende o potencial de interação entre esses átomos, né, em função dessa distância x. Então, o x que a gente está chamando de posição aqui acaba sendo a separação entre os átomos. Então, a ideia do Arrhenius é que isso daqui tinha que ter a seguinte cara, olha só. Tinha que ser tipo assim, ó. Peraí. Isso daqui seria pro Arrhenius, é fenomenológica a teoria, tá? Não é uma coisa fundamental, não, assim, não é que ele derivou isso daqui de algum lugar. Ele é só, tipo assim, ele foi raciocinando, né? Ele falou, olha só, o potencial de interação entre os átomos, ele tem que ter essa cara aqui, mais ou menos. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é que se eu tenho o meu X muito próximo, ou seja, se eu pego esse átomo aqui, eu aproximo ele muito disso daqui, então eu tenho que ter uma força repulsiva, né? Porque os átomos querem se separar. Então aqui eu tenho uma região que seria uma repulsão se está muito próximo. Ou seja, eu pego minha posição X aqui, eu vou assim, comprimindo os dois átomos, aí eu vou ter uma repulsão. Por que é uma repulsão? Porque a gente viu que a força nesse caso aqui, né? A tangente vai estar para cá, então a força vai ser nessa direção, né? Ou seja, a força vai ser para cá. Tende a repelir.
Por outro lado, se eu começo a tentar esticar minha molécula, a ideia é que vai ter uma força de atração, que é aquelas forças moleculares lá, que talvez vocês lembrem do curso de química, né? Que é, sei lá, Van der Waals, ligação de hidrogênio, blá, 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 né? Depende da molécula. Então, se eu tento pegar agora e separar esses meus dois átomos, eu tenho uma força que é restauradora. Ou seja, existe aqui um ponto de equilíbrio, né? Que é um X estrela aqui, que é a distância natural da mola. Então, naturalmente, a mola gostaria de ficar aqui. Né? Mas aí, o que acontece? Acontece que, se eu, então, der um peteleco na minha mola, ela vai começar a chacoalhar em torno dessa posição de equilíbrio. Então, é isso que acontece, por exemplo, no micro-ondas, né? No micro-ondas. Lá no micro-ondas, você usa a radiação externa para chacoalhar essa distância. Então, a sua molécula vai ficar vibrando aqui, em torno dessa região aqui. Tá? Agora, e se você fizer isso com muita força? E se você, por exemplo, der um peteleco muito forte na sua molécula, esse cara, você pode esticar ela além dessa posição aqui. Ou seja, além desse mínimo. E se você fizer isso, aí elas vão embora. Ou seja, imagina que, sei lá, que essa molécula está numa solução química lá. Aí, se você, por acaso, separá-las demais, a tendência delas é de se afastar. Um átomo vai para um lado, outro átomo vai para o outro. Eles vão para a solução, né? Então, a ideia é que se a posição passar desse valor aqui, né? Passar desse valor aqui, se eu der um peteleco muito forte para passar daqui, aí essa daqui as moléculas se desassociam. Então, aqui é a dissociação da molécula. Então, assim, isso aqui é só para ilustrar como esse tipo de gráfico, esse tipo de raciocínio, ele é muito poderoso, né? Isso aqui é fenomenológico, claro, mas isso aqui explica muita coisa. Isso aqui explica, tipo assim, vários conceitos em química, de reações, etc. Você consegue ter um desenho mental disso, pensando que, sei lá, a distância entre os átomos, no fundo, tá embebida, digamos assim, num potencial desse tipo. Ou seja, toda a complexidade aqui das interações químicas, etc., você meio que resume isso num gráfico desse tipo aqui, num perfil de potencial. Fico feliz, Gabriel, é legal mesmo, né? Então é isso, gente. Vocês vão ter mais alguns problemas para trabalhar com isso aqui na lista de exercícios, tá? Nesse tipo de coisa química e tudo mais. Exatamente. O micro-ondas, ele é um oscilador harmônico. Você tem esse cara aqui embaixo, assim, é como se estivesse oscilando no oscilador harmônico. Só que você está chutando o oscilador harmônico, né? Você tá forçando ele periodicamente. É claro, né, gente? A molécula de água ela é mais complicada, porque você não tem só dois átomos, você tem três, e esses átomos podem rodar. Então, a vibração lá, né, não é só uma coisa assim, esquerda-direita. Você pode ter várias formas de você vibrar e tudo mais. Então, a coisa é mais complicada na prática, mas o princípio é exatamente o mesmo. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Ok, se não é isso aí, gente. Valeu. Até a próxima. Bom fim de semana para vocês. Oi, Raul. Eu não posso, cara. Eu tenho que sair assim, daqui a 2 minutos. Tudo bem se a gente fizer na segunda? Na segunda-feira eu tenho todo o tempo do mundo, tá? Ou se quiser, me manda por e-mail. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tá bom, Raul. Segunda-feira você me pergunta, então. Tchau. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Tchau, Melissa. Obrigado a você. Tchau, tchau.